Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos desenvolver aqui um estudo sobre um tema muito importante, né? Um cristão comprometido, com base na história de Lucas, o evangelista. E em tempos como esse que estamos vivendo, né? Um tempo de confinamento, tempo de distanciamento social, físico, né? A gente tem estado distante das pessoas fisicamente. Eu creio que seja um tempo oportuno para refletirmos sobre aspectos condizentes ao reino de Deus. E aqui nós temos um tema que vamos desenvolver. Eu usei esse tema, né, com base nesses dois textos, mas nós vamos citar outros textos bíblicos também. Eu usei como guia o livro do Itamir Neves, Atos dos Apóstolos, uma história singular. E ele traz vários esboços homiléticos. Eu achei interessante os esboços porque nos ajuda a ser mais objetivos, né, diante de um tema importante como esse. Como introdução, é importante nós analisarmos a figura do Lucas, né, o personagem singular que ele foi no Novo Testamento. Sua obra ela foi preservada até o final dos tempos. E aí nós temos acesso a essa obra. A gente sabe que existe toda uma adversidade, né, ao longo de todo esse tempo que passou, mas aprove a Deus manter esta obra, as obras que foram escritas pelo evangelista, até chegando até nós, para que nós pudéssemos ter esse tempo de conhecimento, de análise das coisas ligadas à história, né, de Jesus Cristo. E vale lembrar também que Lucas foi um cristão gentil, né? Ele foi convertido, ele conheceu a Cristo. E o interessante é que quando ele conheceu a Cristo, ele sendo gentil, sendo provavelmente da Síria, de Antioquia, o princípio de amor, ele pôde aplicar plenamente em sua vida. Isso a gente observa por alguns exemplos. Por exemplo, ele foi um amigo fiel. A gente vai perceber isso em algumas circunstâncias do texto. Ele foi um cristão interessado no bem-estar espiritual de seus irmãos. É outra marca, né, de um cristão que aplica o amor de Cristo. Ele usou seus conhecimentos para engrandecimento do reino de Deus. Lucas, que possuía o conhecimento, né, na área da medicina, ele era um médico na Grécia. Também ele tinha uma formação de historiador. Tanto é que ele tem uma preocupação com as evidências dos fatos, né, de expor que certos conhecimentos eles são meio que testificados, né? Ele teve a preocupação de se preocupar com o relato escrito. Então, esses conhecimentos ele pôde passar para seus irmãos e pôde escrever, se comunicar e divulgar o Evangelho. Esses conhecimentos foram importantes. O Itamir Neves diz: somente um cristão comprometido com seus irmãos produz em sua vida singular um trabalho que dura para a eternidade, né? Como esse que nós observamos do Lucas. Nestes versículos iniciais das obras de Lucas, tanto a de Atos como Lucas mesmo, né, o livro, nós vamos encontrar 3 características do cristão que se compromete com seus irmãos. A primeira é a vida marcada por um amor genuíno, né? A segunda desenvolve um registro confiável. E na terceira, preserva o conteúdo mais singular da história. Nós vamos analisar agora essas 3 características uma por vez, certo? Então vamos começar por uma vida marcada por um amor genuíno. O amor que pode ser visto nas amizades sinceras desenvolvidas por Lucas. Olha o que nós observamos aí. Nós vamos ler geralmente o primeiro texto, certo, de cada citação, mas os irmãos podem olhar os demais textos depois com mais calma, quando estiver assistindo esse vídeo em outro momento, tá bom? Então, o amor que ele desenvolveu nas amizades sinceras por Teófilo. Olha aí, Lucas, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que é que diz. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha só o cuidado que ele teve com o seu irmão Teófilo, né, seu amigo irmão Teófilo. E até, né, o tratamento que ele dá, excelentíssimo Teófilo, em dar
por escrito, isso denota cuidado. O amor que ele teve também com o apóstolo Paulo. Olha só, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Olha só o que é que diz o texto. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então ele fala, né, que Paulo estava com ele, era alguém com quem Paulo andava, com quem Paulo ele tinha um contato, né, com o apóstolo Paulo e também tinha, de certa forma, cuidados, né, como toda amizade e com toda essa relação de parceria, né. Outra característica que nós podemos destacar desse amor genuíno é o amor que pode ser visto na atenção especial pelos novos irmãos. E aí nós temos o exemplo da relação com Teófilo, né? Em Lucas, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, no caso Lucas 1:4. Ele diz o seguinte: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Né? Então, ele tem a atenção e a preocupação de todo esse contexto de explicação para que o Teófilo tenha certeza de que o que ele está acreditando é verdade e que ele precisa ser instruído nessa verdade. Né? A relação também, por exemplo, com Lídia, em Atos 16:15, olha só. Em Atos 16:15 ele diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só, então depois de ser batizado, olha o cuidado, ela e toda a sua casa, né? Então, o cuidado com esses novos irmãos e a gente observa na vida de Lucas. O amor que pode ser visto no uso de suas habilidades profissionais, como a gente já falou anteriormente, no uso dos termos médicos no relato. A gente tem o caso aí de Atos, no capítulo 28, Atos 28, lá no versículo 8 e 9, diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. E o 9 diz: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Veja que existe aí uma descrição, né, de termo técnico, que por ser da área da medicina, ele pôde relatar isso com segurança, inclusive descrevendo a doença, certo? Entre outros textos aí que os irmãos podem depois consultar com mais calma. No trato cuidadoso com Paulo, a gente vê o cuidado de Lucas com Paulo. Olha só em Atos 21, versículo 12. Olha só. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha a preocupação com o apóstolo e amigo dele, né, o apóstolo Paulo. Outro ponto também, outra característica, né, de uma vida marcada por amor genuíno, é um amor que pode ser visto no interesse pelas minorias marginalizadas, né, uma minoria, pelas pessoas que padecem, que sofrem de alguma limitação social, ou seja ela racial, ou sobre qualquer outro aspecto, né, destacando as mulheres, publicanos e pobres. Olha só aí o que diz em Atos 12, no versículo 12, certo? Vou citar esse texto, mas os irmãos podem ver o outro. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aí a gente observa, por exemplo, esse cuidado de ir à casa de Maria, né, destacando as mulheres. Em outros textos fala sobre publicanos, sobre pessoas socialmente limitadas, né, as pessoas mais pobres. Também destacando os samaritanos e os gentios, né, em Atos
no livro de Atos, aí 8, 4, 8, certo? Então, Atos 8, 4, 8. Deixa eu abrir aqui. A gente está abrindo aqui na hora os textos, certo? 8, 4, 8. Ó. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria. Ou seja, era a palavra, o evangelho sendo alcançado por todos, né? Seja ele judeus, gentios, né? Samaritanos, todos. O amor que pode ser visto no envolvimento ministerial. Viajando em equipes missionárias, olha só, em Atos 28, o primeiro versículo aí, 15, ele destaca, ó, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ou seja, olha, viajando em equipe, se juntando, todos juntos em prol da causa do reino de Deus, né? E isso animava cada vez mais, que se aglomerava, que todos estavam juntos no mesmo propósito. Inclusive até a questão da comunhão era trabalhada, né? Porque o amor de Cristo estava sendo evidenciado. Liderando ou pastoreando a igreja de Filipos em Atos 16, no versículo 40. Então, olha lá o que é que diz. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Olha a necessidade aí, né, de expressar esse amor às pessoas que estão passando por situações difíceis e precisam de um conforto. Esses momentos que estamos vivendo, naturalmente, esta ação será imprescindível, né? Como cristãos, a ideia de pastorear uns aos outros, de confortar diante de uma situação de perda, ou de medo, ou de uma certa histeria, né? Interessante que haja esse envolvimento nosso. Outra coisa que também, outra característica que é marcante na obra de Lucas, né? É que ele desenvolve um registro confiável. E um cristão precisa desenvolver um registro confiável, né? Esse registro tem por base fatos que entre nós se realizaram. Então, esses fatos já por si só, já denota que sejam confiáveis, porque são fatos, acontecimentos. Fatos que entre nós se realizaram. Não está falando de uma possibilidade, de uma conjectura, mas de alguma coisa certa, né? Lucas 1:1 fala sobre isso. Outra, esses registros teve por base testemunhas oculares. Então, pessoas evidenciaram, viram isso, olharam, né, presenciaram, confirmaram que tal coisa aconteceu. Então, a gente observa isso exatamente nos primeiros versículos de Atos, né, de Lucas e Atos também. O livro de Lucas, ele relata sobre este ponto. Esse registro teve por base testemunhas oculares. Esse registro teve por base sua própria acurada investigação. E aí vem o Lucas, historiador, né? O Lucas que analisou o fato, investigou e constatou que se tratava de uma verdade. Então nós estamos falando de alguém que desenvolveu um registro confiável e que tinha a habilidade e o conhecimento para tal coisa. Então, aí tanto no caso o terceiro que diz, igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo desde a origem. Então, ele teve esse cuidado, que é muito importante que nós tenhamos. Muitas vezes, como cristão, nós vamos relatar algo, é importante que haja um registro confiável, que estejamos expondo algo que seja verídico. E quando se trata da palavra de Deus, certamente, com certeza, isso aí a gente pode falar sem medo, que se trata de algo confiável e verídico, né? Testemunhado, inspirado por Deus, né? E que é atestado até em outras
em outros registros históricos que não sejam ele religioso, nem tenham esse cunho, mas a nossa fé é testificada também nesses outros registros. Esse registro foi feito no melhor método da época. A história supervaloriza os registros que são escritos, mesmo sabendo que em outras fontes você pode trazer ali evidências históricas. Mas o documento escrito ele é o que os historiadores dão mais atenção, certo? Outra, para fechar o último ponto, né, esse registro objetivou dar plena certeza das verdades ensinadas, você observa no 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas estava dando algo que era verdadeiro, confiável, e ele trazia ali uma série de argumentos que dava para ele perceber que se tratava de algo porque outras pessoas viram, porque foi relatado, né, porque é algo confiável. Ok? E por último, a última característica, né, preserva o conteúdo mais singular da história. Lucas sabia que se tratava de uma história tremenda, porque havia mudado a sua própria vida, que havia mudado, que havia transformado, e sabia do poder de transformação do Evangelho. Então, primeiro, ele preservou, ele teve o cuidado de preservar as coisas que Jesus começou a ensinar. Isso aí a gente já observa no livro de Atos, olha. No capítulo 1, escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, ensinar. Então, a preservação desse conteúdo era importante. Ele preservou o ministério de Jesus através do Espírito Santo. Olha o que diz o 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, ou seja, dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então, essa preservação ocorreu mediante o Espírito Santo, que inspira, quem traz a mensagem. Ele preservou o propósito do sacrifício de Jesus em ter padecido, que é a morte de Cristo, o seu sacrifício e ressurreição, é imprescindível a todo cristão, né, conhecer, porque o sacrifício dele é o motivo, né, de termos acesso à nova vida, essa vida que transforma, né, essa palavra que transforma mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E aí no terceiro, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Veja, Lucas destacando, né, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E isso a gente sabe do propósito, né, do sacrifício de Jesus. Existe um propósito, né, não foi algo casual e muito menos que não se tenha evidências, né? Mais 2 pontos, ele preservou o relato da ressurreição de Jesus Cristo, que se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, aí que equivale ao 3 e o 4, né? O 4º versículo diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Um conteúdo singular, preservado, né, para que as pessoas pudessem conhecer e que isso pudesse mudar a sua vida. O último ponto, né, dessa parte da preservação, ele preservou a glorificação do Senhor Jesus ao ser elevado às alturas. Olha, no versículo 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, foi elevado às alturas. Então, ele preservou exatamente a história que mostra que, ao terceiro dia, depois da morte e a ressurreição, ele foi elevado às alturas, né, conforme a promessa, cumprindo-se a promessa que havia sido feita. Então, como conclusão, meus irmãos, existe um desafio que a vida de Lucas nos deixa e deve nos fazer refletir. Primeiro, tenho me distinguido por uma vida de amor? Será que eu, como cristão, tenho passado o Cristo, né, a mensagem de Cristo, com amor aos pecadores, às pessoas, aos gentios, aos publicanos, aos samaritanos, às pessoas que não conhecem a Cristo? Esse é um desafio, porque Lucas, ao que
percebemos, ele tinha o cuidado, o amor com essas pessoas. Até por ter sido também gentil, né? Também ele sabia que essa palavra pode mudar qualquer pessoa, seja ela quem seja. O meu trabalho ministerial tem sido confiável, tenho apresentado, porque uma frase que eu vi muito interessante é que o mundo fala de mentiras como se fossem verdades, mas nós muitas vezes falamos verdades como se fossem mentiras, ou seja, não trazemos uma palavra, um ministério confiável. E por último, tenho preservado inalterado o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo? Será que eu tenho apresentado o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo? Essa reflexão serve para todos nós, que possamos usar aí, no caso, esses exemplos que eu coloquei, os textos bíblicos, né, como algo que pode ser uma referência para nós, mas cada um faz a sua autorreflexão e, de fato, é quem pode se colocar diante de Deus, que está ouvindo, que escuta e sabe a sua realidade, a sua situação, e você sabe aquilo que você, de fato, tem negligenciado, assim como eu. Então, meus irmãos, a paz a todos, que Deus nos ajude a sermos cristãos comprometidos com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo, que possamos ser cristãos com todo o peso da palavra. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.